Fala, esmilinguido aí, beleza? Tudo bem contigo? Eu sou o John, professor de Química do Sistema Parte de Ensino. E eu vou fazer agora com vocês a questão número 108, beleza? Estamos longe, mas estamos juntos. Vamos lá. O ácido sulfúrico é utilizado na produção de fertilizantes e na composição de baterias automotivas, explosivos, papéis e tintas, e atua como catalisador de diversas reações químicas em processos laboratoriais. Uma das maneiras de produzir ácido sulfúrico segue as seguintes etapas. Tá aí as etapas. Desse modo, partindo de 40 kg de enxofre, com 80% de pureza e considerando um rendimento global de 90%, ó, 80% de pureza, rendimento global de 90%, vamos sublinhando isso aí. A massa de ácido sulfúrico que pode ser produzida será de aproximadamente, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, no cálculo estequiométrico você tem 5 passos, né? Tem que seguir os 5 passos. O primeiro passo é balancear as equações. Os 5 passos são balancear as equações, verificar a proporção entre os reagentes envolvidos, fazer a pergunta, verificar unidades de medida e, por último, verificar as porcentagens. A primeira coisa que nós vamos fazer é balancear as equações. Para que possamos balancear as equações, o reagente da primeira tem que ser igual o produto da primeira tem que ser igual ao reagente da segunda. Então, no caso aqui, você está produzindo SO2, ó. Só que aqui você só tem uma molécula de SO2. E embaixo você tem 2 moléculas de SO2. Ou você multiplica em cima por 2, ou divide embaixo por 2. Se você olhar aqui embaixo também, tem 2 moléculas de SO3, e aqui embaixo você só tem uma. Então, o ideal é você dividir a segunda equação por 2, que é o que nós vamos fazer, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui S mais O2, produzindo SO2. E no caso aqui, SO2, que eu dividi a segunda equação por 2, mais 1 meio de O2, produzindo SO3. E a terceira a gente vai manter, SO3 mais água, produzindo H2SO4, certo? Beleza? Você vai somar, então, essas equações aqui agora, ó. Bora lá. Eu posso cortar esse SO2 com esse SO2. Eu posso cortar esse SO3 com esse SO3. Dá para cortar mais alguma coisa, John? Acredito que não. Então, vamos lá. S mais O2, ó. 1 O2 mais meio O2. Dá, no caso, quanto aqui, ó? Dá 1,5 O2, né? Então, vamos colocar aqui 1,5 O2 mais H2O. Tudo isso vai produzir quem? H2SO4. Então, tá aqui, você balanceou a equação. Esse foi o primeiro passo, tá? O primeiro passo. Nesse sentido, agora que a gente tem o balanceamento da equação, eu posso verificar, então, qual é o segundo passo, que é a proporção entre os reagentes. Quem são os reagentes? Ele falou que vai partir de 40 kg de enxofre e quer saber a massa de ácido sulfúrico. Então, a proporção entre eles, no caso, é entre o enxofre e o ácido sulfúrico. Tá? Então, minha proporção, no caso, vai ser entre o enxofre e o ácido sulfúrico. Então, pessoal, após balancear a equação, nós vamos, nesse sentido... Peraí, cara, deu merda aqui, ó. Cadê o negocinho de escrever? Não tem como. Os bichinhos sumiu aqui em cima. Os bichinhos de escrever. Voltou. Voltou? Vai. Pode continuar. Então, pessoal, primeiro passo, balancear. A gente acabou de balancear, né? A equação acabou de ser balanceada. O segundo passo, nós vamos verificar a proporção entre os reagentes envolvidos. No caso, os reagentes envolvidos, quem são? Ácido sulfúrico e enxofre. A proporção entre esses dois caras é de 1 mol de enxofre para 1 mol de ácido sulfúrico. 1 mol de ácido sulfúrico. Então, a gente tem a proporção de 1 para 1. É o segundo passo. Vamos anotar aqui, ó. Enxofre, 1 mol, ácido sulfúrico, 1 mol. Terceiro passo, faça a pergunta. Qual é a pergunta? Partindo de 40 kg de enxofre, qual a massa de ácido sulfúrico? Então, quando eu tiver 40 kg de enxofre, eu vou ter quantos quilos de ácido sulfúrico? X. Quarto passo, unidades de medida. Quilogramas é a unidade de massa, então em cima tem que estar em massa.
Em cima tem que estar em massa. Nesse sentido, a palavrinha mol vai ter que sair, ó, e vai ter que entrar a massa do enxofre, que está na questão. A questão tem que informar, no caso, a massa de enxofre. O enxofre tem uma massa molar de 32 gramas por mol, enquanto que o ácido sulfúrico tem uma massa molar de 98 gramas por mol. Então você vai substituir a palavrinha mol por 32 e vai substituir H2SO4 por 98, tá? Vamos lá, vamos fazer isso aqui, ó. Então vou tirar a palavrinha mol, ó, e vou substituir por 32, né, vezes 32, que é a massa do enxofre, e vou tirar a palavrinha mol, ó, vou tirar aqui a palavrinha mol, e vou substituir pela massa molar do ácido sulfúrico, que é 98 gramas. Como é que eu sei que o que eu estou fazendo está certo? Quando eu consigo cancelar as unidades de medida, ó. Elas podem ser na vertical ou na horizontal canceladas, tá? Sendo que mol só se cancela na vertical. Então eu posso cortar gramas com gramas, ó. Ok? Beleza? Então vamos lá. Nesse sentido, a gente agora vai fazer a nossa continha. Só que eu tenho que ir para o quinto e último passo. Eu verifiquei o balanceamento, verifiquei a proporção, fiz a pergunta, unidades de medida. O quinto passo são os rendimentos e as purezas. Nesse caso, a gente tem aqui, ó, uma pureza de 80%. Quem é aluno do John John sabe que o John John faz a pureza e o rendimento um pouco diferente. Eu faço só uma regra de 3. Nesse sentido, onde é que a gente coloca o rendimento? No canto direito superior. O nosso rendimento aqui é de 90%. Então você não vai obter 98 gramas, você vai obter 90% de 98. Quanto é 90% de 98? 98 vezes 0,9. Então isso aqui é o meu rendimento. Eu tenho 100 alunos, desses 100 alunos, 90% estão com sandália branca, 100 vezes 0,9. E eu não tenho 40 quilos de ácido sulfúrico, porque ele só tem 80% de pureza. Então eu tenho 80% de 40. Quanto é 80% de 40? 40 vezes 0,8. Tá aí, ó. Então, nesse sentido, agora é só a gente fazer essas nossas contas. Esse 0,8 bem aqui, ó, ele é a pureza. Vamos fazer então as continhas agora. Ó, fica 32 vezes x é igual a 98 vezes 0,9 vezes 40 vezes 0,8. 40 vezes 0,8, 32. Dá para cortar o 32 com 32. E aí fica 98 vezes 0,9. 98 vezes 0,9 dá 88,2 quilogramas. Esse é o nosso gabarito. Letra C de Vai Corinthians. Valeu, Esmilinguido. Tamo longe. Estamos juntos.